Olá, povo de Deus, estamos mais uma vez ao vivo agora para poder falarmos da nossa lição de número 8 da Escola Bíblica Dominical da CPAD Adulto, tá? Então nós vamos ministrar a partir de agora a lição de número 8, que tem como tema a importância da paternidade na vida dos filhos. A importância da paternidade na vida dos filhos. Gente, nós estamos estudando o segundo trimestre de 2023, CPAD Adulto, tema Relacionamento em Família, superando os desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus, tá? Então, desde já, quero me apresentar, eu sou Geilson Francis, sou presbítero da Igreja Assembleia de Deus Vinde, sou também professor de Escola Bíblica Dominical e nós estamos juntos aqui para mais um vídeo, tá? Que Deus abençoe sua vida e sem mais delongas, vamos iniciar a nossa aula. Gente, o nosso textuário diz o seguinte: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Não provoquei os vossos filhos a ira, certo? Nós vamos debater muito ainda sobre esses assuntos, né? Então vamos prosseguir. Nossa verdade prática diz o seguinte: quando o padrão divino para a criação do filho é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. Vou repetir. Quando o padrão divino para a criação de filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. Leitura bíblica em classe encontra em 1 Samuel, capítulo 2, verso 12 ao 17, versículos 22, capítulo 8, versículo 1 ao versículo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Tudo que o garfo tirava, o sacerdote metia a mão, né? Metia a mão e tomava para si. Assim fazia todo o Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida senão crua. E dizendo-lhe o homem: queimem primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora hás de dar, e se não, por força o tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses homens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor, desprezava completamente a oferta do Senhor. Então, era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a toda a terra de Israel, e de como se deitava com as mulheres que em bando se juntavam à porta da tenda da congregação. Olha que profanação terrível, né, que os filhos de Eli praticavam dentro do tabernáculo, ali eles tinham ali uma função sagrada para realizar diante de Deus, mas usavam essa função sagrada para poder se deitar com mulheres, para poder pegar a oferta daqueles que iam ofertar, ou seja, verdadeiras profanações aconteciam ali com os filhos de Eli. 1 Samuel capítulo 8 diz o seguinte: e sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel, e era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Beceba. Porém seus filhos não andavam pelos caminhos dele, antes se inclinavam à avareza, e tomaram presentes e perverteram o juízo. Olha, então a lição, para você ver como a lição de hoje vai ser muito legal. Fica conosco até o final. Desde já se inscreve no canal, dá o like, fica conosco até o final, porque vai ser sensacional essa lição. Realmente, né? Sobre relacionamento familiar, sobre criação de filho. É muito importante essa lição para todos nós que somos pais, tá?
Então vamos agora para a nossa introdução. Diz o seguinte: nesta lição focaremos em duas famílias que tiveram problemas na formação de seus filhos. Na família de Eli, seus filhos Ofni e Finéias, sob a conduta negligente de seu pai, tornaram-se profanos no exercício sacerdotal. Nós vimos que ele tomava as ofertas das pessoas que iriam ofertar, né, consagrando a Deus, iriam ali para poder prestar culto a Deus, então eles pegavam da oferta que as pessoas ofertavam, e também se deitava com mulheres, né? Olha aí quanta profanação existia ali na casa de Eli, certo? Eli, homem fiel, homem prudente, ele, né, individualmente falando. Assim também Samuel, na família de Samuel, seus filhos Joel e Abias tornaram-se avarentos e gananciosos, não tendo respeito pelo que representavam para Israel, né, como sacerdote. Então, o que é que a lição vai apresentar para nós aqui nesse dia? A lição mostrará que os pais são responsáveis pela boa formação moral e espiritual dos filhos antes da igreja local e das instituições educativas. Então, antes da escola, né? Que a gente costuma fazer assim, eu já vi muitas pessoas pensarem e fazerem da maneira como eu vou falar agora para vocês, né? Dizendo dessa forma. Deixa, a igreja cuida, a criança está ali na igreja para aprender mesmo, né? Então, apenas entregam a criança ali na igreja e dá, né, toda a responsabilidade para que a igreja venha educar, criar aquela criança, né, venha passar os ensinamentos das escrituras. Da mesma forma a gente faz com as escolas, né? A gente coloca tudo na conta da escola para que a escola possa fazer, para que a escola possa realizar, e se esquecemos de que realmente nós, enquanto cristãos, servos do Senhor, enquanto homens de Deus, temos que ter a responsabilidade da formação moral e espiritual da criança. Nós, os pais, né? Os pais têm a primeira, são os primeiros a educar a criança, são os primeiros a estarem próximo da criança e passarem seus valores, passarem suas crenças àquela criança, né? Então são os primeiros a fazer essas coisas e precisa tomar cuidado em relação a isso. Precisa tomar cuidado, não passar a responsabilidade para outras pessoas, mas tomar suas responsabilidades e fazer aquilo que nós precisamos fazer. É responsabilidade do pai e da mãe. Então, a paternidade dentro da família. A primeira família, após a queda, né? Após a queda, o primeiro casal criado, Adão e Eva, inicialmente gerou 2 filhos, né? Quem eram? Caim e Abel. No princípio da humanidade, a figura do pai destinava-se ao quê? Ser líder dentro do lar, responsável por prover o alimento e cuidar da segurança da família. Então nós temos aqui papéis, né? O papel do homem ali no Éden, né? Qual foi o papel que Deus deu a Adão? Qual foi o papel que Deus deu a Adão? Primeiro, ser o líder, ser o cabeça, ser aquele que iria administrar e tomar as decisões, ser aquele que iria prover o alimento, iria atrás do alimento, iria prover o alimento da sua família, mas também iria dar cuidado, iria guardar o jardim, iria dar segurança à sua família. Então esses eram os papéis que tinha, né? A responsabilidade que tinha o Adão ali no jardim. Nós temos também o papel da mulher, claro, né? Que era de cuidar dos filhos, da casa e ser ajudadora do esposo. Então era cuidar dos filhos, a mulher no início era cuidar dos filhos e da casa. Então cuidava da parte doméstica, cuidava dos filhos, da educação dos filhos, né? Enquanto o marido saía para prover, para poder ir atrás de alimentos, para poder dar segurança, a mulher ficava em casa, cuidava dos filhos e da casa, né? Além de ser a ajudadora, aquela que iria estar do lado, abençoando, cuidando do marido. Então, no caso, alguns sacerdotes, né, o exercício sacerdotal passava a ser mais importante que a criação dos filhos, né? Então ele passava mais tempo no ministério. Isso não é uma coisa que é difícil de ver hoje em dia. Por exemplo, pastores que ficam mais no ministério, mais cuidando de outras pessoas, mais cuidando da vida, né, e da espiritualidade de outras pessoas, e se esquecem que você, ou pastor, ou ministro, também é responsável pela espiritualidade e pela educação do seu filho, né? Esse é o grande problema, que aí depois começa a se gerar muitos conflitos, muitos problemas
muitas coisas realmente em relação ao filho, exatamente porque o filho não teve esse acompanhamento, o filho não teve essa aproximação dos pais para cuidar, para criar, para educar e para dar passar para essa criança, né, os valores e as crenças pelo qual os pais têm, certo? Então Eli e Samuel, a despeito da vida libada perante Deus e o povo, foram displicentes com a sua própria família, principalmente com os seus filhos. A falta de autoridade no lar. O sacerdote Eli e Samuel eram homens que exerciam autoridade no serviço sacerdotal e tinham muita autoridade, muito respeitados, as pessoas respeitavam, as pessoas ouviam, as pessoas cumpriam e se esforçavam para poder realizar os seus conselhos, porém dentro de casa foram descuidados com relação à sua autoridade, né, com seus filhos, com a sua família, para poder criar a criança dentro dos padrões morais, né, da fé, né, da sua própria fé, foram permissivos demais em relação aos seus filhos, tanto Ofni e Finéias como os filhos também de Samuel. Todos eles, embora também tenham tomado o mesmo destino dos pais, tenham se tornado sacerdotes, mas se tornaram sacerdotes negligentes, sacerdotes que profanavam o nome do Senhor e profanavam todo Israel, né? Então foram pessoas que infelizmente não cumpriram com o seu dever e nem se pareceram com seus pais. Seus pais foram homens sensacionais, principalmente Samuel, um grande homem da Bíblia, mas tiveram filhos problemáticos exatamente por descuido dessa questão da autoridade, de estar mais próximo, de estar cuidando, de estar dizendo não, de estar disciplinando, né, a criança no caminho. Então, no contexto atual, a história se repete. Muitos obreiros cuidam bem das coisas espirituais e provêm as suas famílias, mas falham com suas responsabilidades a respeito da criação dos filhos. Esse desempenho negativo tem produzido inconsoláveis decepções dos filhos em relação aos pais. Né? Nós temos pais que têm decepções também em relação aos filhos, mas também temos filhos que passam por decepções em relação aos seus próprios pais, né? Filhos que passam por essas decepções, que muitas vezes não vê exemplo no pai, muitas vezes não vê o pai da maneira como a igreja vê, né? Vê a igreja ou o pai de uma outra maneira, tem um outro conceito, tem uma outra visão do pai, né? E muitas vezes essa visão negativa que ele tem do pai leva esse jovem, essa criança, esse adolescente futuramente ao desvio, não quer mais saber da igreja, enfim, né? Então existe muitas essas situações dentro da igreja cristã, muito mesmo, né? Muitos pais são pais bons, pais legais, pais que realmente são homens de Deus. Claro que existe a outra parte, né? A outra face da moeda, que é pais ignorantes, ruins, autoritários, porque sim, nós precisamos exercer a autoridade, não o autoritarismo, né? O que seria o autoritarismo? Seria você dizer para o seu filho, olha, você tem que me obedecer e ponto. Você tem que me obedecer, se você me desobedecer, você vai ser castigado, você vai ser disciplinado. E ponto, né? Não leve em conta sua própria conduta, suas próprias falhas, não leve em conta, porque isso é o maior exemplo que o filho carrega, é o exemplo do pai. E muitas vezes o cara é só autoritário, o cara não tem autoridade, não tem o respeito do filho, só tem o medo, né? Vocês vão me obedecer pelo medo. E isso não só em relação à criança, mas também em relação à própria esposa. A esposa sofre por conta desse autoritarismo, muitas vezes advindo de um machismo, né, cultural. De um machismo cultural. E falar de machismo hoje, meu amigo, é difícil, principalmente dentro da igreja, né? Existe muita rejeição sobre esses temas e não existe muita conversa a respeito desse assunto. Mas existe muito mesmo dentro da igreja. Por quê? Porque nós confundimos a autoridade paterna com o machismo, né? Com apenas mandar, eu vou só mandar aqui, mesmo que eu não seja exemplo para nada, minha vida não seja exemplo para nada, mas eu vou sair mandando aqui porque eu mando, porque eu sou o cabeça, porque eu sou a autoridade, foi Deus que me deu essa autoridade, e acha que todas as pessoas precisam obedecer, né, da família precisam obedecer, porque eu simplesmente fui designado por Deus para ser o cabeça, eu não preciso ser exemplo não, tá? Então
Infelizmente nós vivemos isso, né, uma profunda hipocrisia de muitos líderes e muitos cristãos que apenas querem ser obedecidos, mas que não têm exemplo de vida, né, exemplo de homem de Deus, exemplo de uma pessoa mansa, pacífica, amorosa, afetiva, que passa afeto aos seus filhos, que abraça, que beija, que está junto, que conversa, que acompanha o crescimento, o desenvolvimento da criança, da personalidade, psicológico, não acompanham, simplesmente estão desculpa, simplesmente estão totalmente alheios a essa situação dos seus filhos, estão alheios, simplesmente abandonam, né? Abandona com o seu comportamento, abandona porque só querem saber do ministério, só quer saber realmente de ministrar, só quer saber realmente de se preocupar com as coisas da igreja, né? Com os outros, com a administração espiritual de pessoas que não são da família. E pecamos em relação exatamente a essas questões, né? Pecamos porque não prestamos atenção, não exercemos autoridade de fato, autoridade no lar. Infelizmente, somente seus pais não percebiam que seus filhos apresentavam problemas de ordem moral e espiritual. Os velhos sacerdotes exerciam autoridade em todo Israel, mas não exerciam dentro de casa porque os filhos os enganavam. Tá? Nós temos aqui 2 versículos bíblicos que retratam, né, que falam de como eram os filhos tanto de Eli quanto de Samuel. 1 Samuel 2,12 diz: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam o Senhor. E nós temos 1 Samuel 8,3 que diz: pelos caminhos dele, ou seja, os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos de seu pai, de Samuel. Antes se inclinavam à avareza e aceitaram o suborno e perverteram o direito. 1 Samuel capítulo 8, verso 3. Esses são os 2 versículos aqui que são referências, né, da vida totalmente diferente que tomaram os seus filhos em relação aos seus pais. Gente, isso é realmente muito complicado. Porque quantas crianças ou quantos jovens que cresceram da igreja hoje não estão fora da igreja e que foram filhos de obreiros, né? São filhos de obreiros, filhos de pastores e que felizmente não encontram espaço mais na igreja, não conseguem mais confiar na igreja, não conseguem mais olhar para a igreja com carinho, porque apenas olha para a igreja e vê apenas hipocrisia. Olha para a igreja e vê apenas falsidade, pessoas que ficam disfarçando, que vão para o culto para disfarçar. Sei lá quando foi, mas eu ouvi de um pregador, eu acho que foi de um pregador, que o local onde mais se disfarça, mais se coloca as máscaras e onde tem mais hipocrisia se chama igreja, instituição, óbvio, não é igreja, eu tô falando de igreja de Jesus, eu tô falando da igreja instituição, onde as pessoas vão para adorar a Deus ali, vem à noite com as suas caras de santo e deixam a sua outra máscara lá na sua casa, né, a máscara da perversão, do autoritarismo, né, da pessoa ruim, da pessoa má, da pessoa perversa em relação a filhos, em relação à esposa, né? Então realmente nós temos que tomar cuidado em relação a isso, porque temos criado uma geração que não gosta da igreja, muitas vezes filhos de crentes que não gostam da igreja, que se desviam, que saem, que não tem carinho pela obra, porque nós não estamos dando o exemplo, nós não estamos dando o exemplo desse carinho em relação à obra de Deus, né? Então, os problemas de uma paternidade ausente, gente. Paternidade ausente é um fenômeno que acontece hoje na sociedade, né? Quantas mães criam seus filhos sozinhas, né? E infelizmente sem a presença do pai, e quantos pais nem sequer registram o seu nome na criança, né? Fogem da responsabilidade de dar um nome para seus filhos, fogem da responsabilidade de ser um pai presente, né? Infelizmente fogem da responsabilidade, só querem se deitar realmente, ter o momento de amor, do amor da maneira mais maravilhosa possível, né? Sente seu prazer, mas depois as consequências não querem carregar sobre si, não querem vivenciar, não querem fazer nada. Infelizmente o que está em jogo é uma criança, é um filho, e muita gente joga isso para o lado, não
cria como deveria criar, não dá o nome, não é um pai presente, e aí os filhos padecem, né? Muitas vezes os filhos conseguem vencer todos os problemas e as adversidades que advêm de uma ausência de paternidade, porque de alguma forma ele coloca essa referência de paternidade em outras coisas, né? De alguma forma ele coloca essa ausência de paternidade em alguma outra figura. Ou pega um exemplo de outras pessoas ali próximo a ele, mas grande maioria das vezes sempre vai haver um problema, um trauma, né, advindo dessa ausência da paternidade, né, dos limites que o pai impõe em relação à criança, porque o pai é importante, é uma figura importante, é a figura da autoridade, é a figura do respeito às regras, é a figura da lei, né, a figura da lei, a figura das regras, a figura da autoridade está no pai. Está no pai, então é importante. Agora sim, estou falando de pais ausentes de fato, né? De pais que se ausentam de casa, que saem, que não dão seus nomes a seus filhos, que apenas fazem as crianças e vão embora, né? E deixam as mulheres para criar seus filhos sozinhos. Estou falando desse tipo de pai ausente. Mas existe o pai ausente que está presente também. Existe aquele pai ausente que está dentro de casa, mas é ausente, né? Que é totalmente alheio à criança, à afetividade, ao acompanhamento, ao carinho, ao abraço, a estar presente, a educar, a dizer qual é o caminho, como se deve conduzir, mostrar para a criança como ela deve agir diante das situações. Então tem pais que se ausentam completamente. Muitos acontece, claro, por causa da correria da vida, né? A vida impõe uma correria de trabalho, de longas jornadas de trabalho, de ausência do lar, de viagens, e muitas vezes você não acompanha o crescimento do seu filho, e isso vai trazer sim sérios problemas em relação aos seus filhos, né? Quantos pais hoje não têm o contato que deveriam, que gostariam de ter por conta de trabalho, por conta de tempo fora do lar, né? E muitas vezes isso acontece no ministério, né? A pessoa dedica-se completamente suas horas completamente a ajudar outras pessoas e não ajuda, não está presente com seus filhos, não senta, não brinca, não educa, não passa seus valores, né? Não está, totalmente ausente. A mulher passa mais tempo com os filhos, e isso tem até mudado também, e é um grande risco, é um grande problema, porque existem lares que até a mãe também está afastada, né? A criança é criada em creche, a criança é criada em escola de tempo integral, e muitas vezes não tem ali a presença da figura paterna e materna. Muitas vezes essa aproximação, né? essa aproximação dos pais acontece apenas pela noite, porque chegam do trabalho, vão pegar na creche, vão levar para casa, e quando chegam em casa, mesmo assim não dão a assistência, não dão a presença, não dão a afetividade que realmente aquela criança necessita. Gente, nós estamos vivendo esse período difícil, né? Difícil, de ausência realmente paterna e muitas vezes materna. E a criança cresce sem referência, né? Criança sem referência é uma criança que não respeita regras. Crianças sem referência são crianças que não respeitam a lei, que não respeitam aquilo que está estabelecido, né? São crianças que vão se rebelar, são crianças que vão se voltar contra a própria sociedade e que vão criar uma ira contra a sociedade, muitas vezes uma ira violenta, e vai crescer um delinquente, vai crescer uma pessoa voltada para a criminalidade, porque não teve a presença, não teve o cuidado e o carinho dos pais no seu desenvolvimento, o desenvolvimento da sua personalidade, né? Então, gente, qual é o problema da paternidade, né? Há estudos que mostram que o impacto da ausência da paternidade mostram esse impacto, né, da ausência da paternidade na formação dos filhos. O pai cristão é uma referência de segurança para eles, de equilíbrio,
controle das emoções. Olha aí, o pai é referência de controle das emoções, é de equilíbrio, estabelecimento de prioridades na vida. Além disso, de modo geral, os pais transmitem aos filhos valores como bondade, gentileza, valor, falar correto, dentre muitos outros, né? Educação, comportamento. Infelizmente, quando isso é negligenciado, o resultado pode ser desastroso. No caso do sacerdote em questão, eles não dispensavam tempo para os filhos que se tornaram rebeldes e profanos. É o que a gente vem falando aqui, né? Sim, muitos filhos, deixa eu beber uma águazinha aqui. Muitos filhos, eles realmente abandonam a igreja, o lar, a família, como foi bem falado, né, por hipocrisia, né? Não vê o exemplo, que os pais, eles por serem líderes muitas vezes e ministros, transfere para outras pessoas, mas não consegue transferir para dentro da sua casa porque vive de máscaras, né? De máscaras. E para a gente poder ganhar nossos filhos, a gente precisa realmente tirar as máscaras, mostrar que somos falhos, que somos pecadores. Sim, os filhos precisam ver isso, sim, que nós não somos super-heróis, e estar perto da afetividade e se aproximar e ver o que é que a criança está realmente precisando, porque o que a criança precisa não é só de presente, não é só de bens materiais, não é só de uma boa educação escolar, não é só de dinheiro para poder sair com os amigos para o shopping, não é só isso. Existe uma carência afetiva que, infelizmente, muitos pais não conseguem dar. Então, gente, tipos de paternidade extremista. Quais são esses tipos, tá? Não existe um padrão duplo quanto às regras morais dentro da família. O padrão ético é um só. E a ética cristã orienta os pais quanto aos cuidados que devem ter na criação dos filhos. Há pelo menos 2 tipos de paternidades que devem ser evitadas e corrigidas. Que tipo de paternidade são essas? Primeira, paternidade autoritária, que já começamos a falar, que vamos terminar agora. Então, o pai autoritário trata os filhos como se fossem elementos neutros, sem sentimentos, sem memória, sem vontade, como se não tivesse... Não, eles não têm afetividade, né? Eles não precisam ser de afeto, eles não precisam de carinho. Eles não precisam, não. Isso cria como se estivesse criando um bicho dentro de casa, né? É isso que acontece. Então, geralmente, a paternidade autoritária é aquela que tão somente dá ordem aos filhos. Só quer ser obedecido. Só dá ordem aos filhos. Esse tipo de autoridade de imposição sabe apenas manipular os filhos e exigir deles comportamentos forçados. Esse é o problema do autoritarismo, né? É exatamente a questão da hipocrisia também. Os filhos, eles veem tudo aquilo ali como se fosse uma encenação, como se fosse um teatro dentro de casa, e os seus comportamentos, a exigência do comportamento da criança gira em torno de um comportamento forçado, de apenas cumprimento de regras, apenas... Gente, as regras, elas são importantes, mas só regras não educa ninguém. Só regras, só eu mando e você obedece, não educa ninguém. Sua casa não é um quartel, sua casa não é o exército, não. Sua casa não é um quartel militar para que só você diga e o seu filho obedeça, baixa a cabeça e vai embora. Não, né? Tem que haver relacionamento. Relacionamento entre pais e filhos e pais, relacionamento de conversa, relacionamento de afeto, né? É importante nós se esforçarmos para fazer com que o nosso lar não seja um lar apenas de regras, apenas de disciplina, mas também de misericórdia, mas também de amor, mas também de mansidão, mas também de perdão, né? É necessário que a gente se esforce para que o fruto do Espírito Santo ele se manifeste dentro da nossa casa e nós possamos dar aquilo que os nossos filhos estão precisando, que não é só de dinheiro, não é só de ordem, não é só obedecer regras, não. Nós precisamos entender que filho também quer afeto.
Os filhos obedecem por medo, por culpa, por remorso, por rancor. O zelo extremo de certos pais os tem feito perder seus filhos, que se desviam e, infelizmente, alguns nunca mais voltam para a igreja e, consequentemente, desviam-se da presença do Senhor. Esses pais precisam ouvir ouvir e praticar a palavra de Deus que diz: e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios 6:4. E nós temos aí a o extremo, né? Que é o pai permissivo, quando o pai não se importa com os princípios bíblicos e deixa os filhos à mercê da liberdade para decidir aquilo que eles querem fazer da sua vida, né? Então eles decidem aquilo que eles querem. Se eles quiserem vir para a igreja, se eles quiserem ir para a igreja, vão. Se eles quiserem ir, me seguir, me segue. Se quiser ficar em casa, fica, né? Então esse tipo de coisa também tende a levar a um fim desastroso. Essa paternidade ou até mesmo a maternidade é um tipo de tolerância sem freio algum, que induz a criança até a imaginar que seus pais não os amam e nem se importam com suas necessidades emocionais e físicas, né? É um problema isso, porque tem gente que só bajula com presente, né? Não, mas eu já dei presente, eu já cuido do meu filho, eu dou presente para ele o tempo todo. Acha que criar filhos é só dar presente. Eu coloquei essa figura aí, né, do pai e da mãe ali, dando tudo, dá presente, dá comida na boca, e não cria, gerando no filho a responsabilidade, a afetividade, a aproximação. Apenas querem agradar, vamos agradar. Mas o filho também quer ser, quer ouvir, quer também as regras, né? O filho também quer ser responsabilizado por alguma coisa. Ele quer ouvir um não. Se ele não quiser ouvir, ele é necessário ouvir. Ele precisa ouvir um não em algum momento da sua vida para poder entender que a vida também é feita de regras, porque nós vivemos em sociedade, não vivemos sozinhos. Existem pessoas que estão conosco, existem pessoas que estão se relacionando conosco, que a gente precisa respeitar os limites das pessoas. Cada pessoa tem seus direitos. E se a gente cria de maneira permissiva, significa dizer que nós vamos criar filhos que não vão respeitar, porque eles vão querer apenas ser agradados e acham que na sociedade se agrada, só vai querer ser agradado o tempo inteiro e acha que na sociedade tudo é moleza. E não vai ser, não vai receber agrado nenhum. E aí eles vão se deparar com essa situação, vão ser pessoas de baixa estima, vão ser pessoas agressivas, vão ser pessoas que vão querer tudo à força, vão querer subjugar as pessoas, né? Por quê? Porque não teve regras, não teve ensino, não teve um ensino dentro das disciplinas, foi permitido que ele fizesse tudo o que ele quisesse, inclusive seus erros foram permitidos, né? Foi ignorados, melhor dizendo, e aí o desastre acontece, né, no meio da família. Eclesiastes 8:11 diz o seguinte: porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra, seja a disciplina, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a fazer o mal. Então tem que ter a disciplina, é necessária, disciplina e afeto, disciplina e afeto, disciplina e afeto. Ora, o pai permissivo é aquele que entende que os filhos devem tê-los como exemplo, mas não corrigem quando comete os erros e nem os aconselham quando se decepciona com as situações mais complexas da vida, né? Crianças que vão aí futuramente muitas vezes tirar suas próprias vidas, porque acharam que a vida ia ser moleza, não foi, porque os pais criaram só na moleza, né? Não foi mostrada a realidade. E aí quando se depararam com a realidade, que viram que não é só de agrado que a gente recebe, e aí vão querer dizer: o mundo é muito ruim, é muito triste, o mundo não presta, eu vou sair, vou tirar minha vida, eu vou me suicidar, eu não consigo viver nesse mundo, esse mundo é muito perverso, né? Muito complicado. Então o sábio Salomão adverte-nos, visto, como eu já li esse versículo, né? Os dois tipos de paternidade são negativos e prejudiciais. Quais são os dois tipos de paternidades que nós vimos agora? Autoritário e permissivo. A falta de uma paternidade segura, presente e responsável produz uma família infeliz. Então Eli criou os filhos
que se tornaram profanos. O texto bíblico diz: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. A palavra Belial é um termo um pouco obscuro, mas o hebraico tem na palavra Belial, cujo prefixo bel e seu sufixo iafal pode significar sem proveito, imprestáveis, né? Filhos imprestáveis, filhos inúteis. Pode também significar perversão, pervertido, filhos perversos, né? Então, os filhos de Eli foram homens pervertidos e irreverentes que não respeitavam as coisas sagradas do tabernáculo. É lamentável um pai que tinha uma posição tão especial e representava tanto para Deus, né? Tinha um relacionamento tão bonito com Deus, mas infelizmente perderam seus filhos. Deixa eu só voltar aqui um slide aqui para poder ler 1 Samuel capítulo 2, verso 3 a 17. Ó. Porquanto os costumes daqueles sacerdotes... Não, já fizemos a leitura. É a leitura do início, vou passar aqui para frente. Então vamos para frente, tá? O fracasso de dois pais relapsos com os filhos. Omissos para com os filhos. Né? 1 Samuel 2,12 diz: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Olha, o pai conhecia, mas os filhos não conheciam o Senhor. Ele não conseguiu transmitir esse Deus para os seus filhos, né? Acho que é o grande desafio e é o nosso grande legado que nós temos para deixar para os nossos filhos. É o Deus que nós conhecemos. Imagine um homem dedicado ao ministério sacerdotal por mais de 40 anos, que tinha uma família constituída de pelo menos 2 filhos, os quais convivendo com os trabalhos sacerdotais do pai, não conheciam o Senhor. No caso de Samuel, não foi muito diferente. Seus filhos não tinham nenhuma disciplina, tornaram-se avarentos e profanos. Quando foi confrontado a respeito do mau procedimento de seus filhos, que foram rejeitados pelos anciãos do povo, e mesmo sendo muito respeitado por todos, Samuel sentiu-se rejeitado. A filosofia de alguns líderes cristãos de que a ordem das coisas começa com o ministério e depois com a família é equivocada. Não é primeiro o ministério para depois ser a família. A prioridade dos obreiros cristãos antes do ministério começa com a sua própria casa. O apóstolo Paulo destacou para que alguém que deseja episcopado deve, entre outros princípios, governar bem a sua casa, a própria casa e ter os seus filhos em sujeição. É preciso ensinar a disciplina aos seus filhos, mas para isso é preciso estar presente na vida deles. Precisa estar presente. Não há disciplina familiar sem presença, sem relacionamento, sem abraço, sem amor, sem carinho, sem afeto. Não há presença de pai sem a presença física dos pais dentro da casa, junto aos seus filhos. Né? Hoje em dia tá triste, né? Os filhos se tocam dentro aqui a gente fala assim, tocar, né? Dentro do quarto, se coloca dentro do quarto ali, tranca a porta, vai-se embora, não quer mais conversa com ninguém, o pai também não vai atrás, vai lá fazer sua mensagem, sua pregação, vai atender o irmão, vai atender outro, não quer saber o que é que o seu filho está sentindo. Muitas vezes o filho está lá tendo depressão, está passando por uma síndrome do pânico, está passando por uma situação emocional, uma neurose, está passando por um momento em que precisa de cuidado e o pai não está vendo, né? Então, gente, é necessário a gente tomar cuidado em relação à criação dos nossos filhos, né? A primeira coisa que a gente precisa salvar é a nossa família. A isenção de responsabilidade de Eli e Samuel para com seus filhos. Sem que esses sacerdotes exercessem autoridade em casa, seus filhos se tornaram vulneráveis, né? Frágeis e propensos às fraquezas da carne. Deus espera que os líderes de igreja da atualidade exerçam sua liderança em casa. Eli e Samuel se instaram da responsabilidade para com seus filhos. Da mesma forma, no ministério, o obreiro deve ser um pai que cuida, principalmente da própria família. 1 Samuel 5,8 diz, 1 Timóteo, melhor dizendo, 5,8 diz, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Tratamento inadequado. Então essa lição inevitavelmente não pode fugir do assunto que envolve a relação pública dos líderes da igreja com seus filhos no ambiente eclesiástico. Não se pode esperar que os filhos de líderes sejam punidos ou beneficiados por causa da sua filiação. Há uma pressão natural com a família do pastor por causa da natureza pública de sua função. Muitas vezes o filho é muito vigiado dentro da igreja,
né? As pessoas olham com os olhos desse tamanho para os filhos dos pastores e tome para julgar, tome para falar, tome para dizer, isso aí foi o filho do pastor que fez, mas esse não é o filho do pastor, né? Então o filho do pastor, meu amigo, passa por situações complicadas, né? Você quer levar uma cruz aí pro resto da vida, seja filho de pastor. Se você for filho de pastor, você vai levar uma cruz, as pessoas vão olhar para você, seu telhado vai ser de vidro, pode ter certeza, porque todo mundo vai olhar para você, porque o pastor exerce uma função pública, né? Entretanto, seus filhos, antes de tudo, são filhos como os outros filhos, são seres humanos, são jovens, são adolescentes que estão vivendo as suas fases, a sua vida de adolescente, né? São crianças, são adolescentes, são jovens e adultos que precisam de cuidados pastorais e espirituais. Infelizmente, quando não se tem um tratamento sábio com os filhos de obreiros, alguns problemas podem surgir, pois muitos deles se revoltam, rebelam-se, não se submetem à liderança como forma de rejeição a esse tratamento que a igreja muitas vezes está colocando em relação a ele, tanto o pai, né, o líder em relação a ele, como também a própria igreja em relação aos filhos, né? O modelo bíblico de tratamento adequado para essa administração está em Efésios 6, 1, 4, que diz: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina, na administração do Senhor. Ou seja, a Bíblia coloca a responsabilidade dos filhos de obedecer e de honrar os pais, mas os pais não podem provocar a ira dos filhos. E para nós concluirmos essa maravilhosa e importante lição de escola bíblica dominical, os pais são exortados a ensinar os filhos, conversando com eles e orientando-os para a vida. Se aproxime, irmão, é relacionamento, tá? É relacionamento. Não faccione seu lar, não traga contenda para dentro da sua casa, traga amor, traga carinho, traga o abrigo, traga a paz, seja o príncipe da paz da sua família. Aquele cara que vai trazer a pacificação, seja o pai presente, não o pai que dá presente, né? Mas um pai presente, um pai que está junto, um pai que está junto com os filhos, que vão conversar, que vão ser amigos dos seus filhos, que vão saber dos problemas que o seu filho está enfrentando. Tá? Então o líder tem que ter consciência de que o ministério começa na sua casa, será abençoado e colherá frutos por ter uma família que serve ao Senhor. Os extremos precisam ser evitados. Que extremos são esses? Ou você ser autoritário demais, machista, ser o cara que acha que tem que ser obedecido em qualquer tipo de sem qualquer consequência, você vai ter problemas em relação a esse tipo de criação. Ou o pai permissivo, que acha que não precisa disciplinar, acha que tem que passar a mão na cabeça, jogar a poeira para debaixo do tapete, também é um extremo perigoso. Os extremos precisam ser evitados e os filhos precisam da repreensão que deve ser feita com amor e cuidado, com carinho, com afeto. Deus espera que os pais estejam presentes na formação de seus filhos. Deus espera que os pais estejam presentes na formação dos seus filhos. Gente, desde já eu quero agradecer aqui a oportunidade, que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, certo? Este é o canal, né, de Escola Bíblica Dominical, que Deus possa abençoar a sua família, tá? E eu quero pedir, por gentileza, que você abençoe esse canal, que você se inscreva, que você dê o like e faça com que esse canal venha alcançar o maior número de pessoas possíveis, tá? Deus abençoe, um beijo e até a próxima aula, se Deus quiser.